Olá pessoal, bem-vindos para a nossa aula de espanhol. Hoje é a classe 31.2, a continuação de nossa aula 31, ok? Então, nós estávamos vendo aí, né, como introduzir a opinião das pessoas ou dar opinião, né? Então vamos ver a letra D. Para introducir a opinião de los demás, usando las preposiciones según, mais formal, e para, informal, né? Então, quando a gente quer introduzir a opinião de alguém sobre um determinado assunto, nós podemos usar as preposições segundo ou para, sendo que a preposição segundo, fulano de tal, é mais formal, e o para é mais informal. Então, traduzindo, para introduzir, né, a opinião dos demais, usamos as preposições segundo ou para, sendo que segundo mais formal e para é informal. Vamos ver aqui alguns exemplos. Segundo mi professor de História, Barcelona é mais bonita que Madrid. Então, essa é a opinião do meu professor, né? Segundo ele. Ou podemos dizer, para mi madre, Barcelona é mais bonita que Madrid. E nós temos isso também na nossa língua, né? Segundo fulano de tal, para fulano de tal, né? Eu acho que o segundo também assim, é mais chique, né? Mais formal de se dizer, segundo o meu professor de espanhol. Para o meu professor de espanhol é menos formal, inclusive parece que é o mesmo tipo de raciocínio que existe na nossa língua, né? Então, na letra E. Se não temos a opinião muito formada, podemos dizer. Se a gente não tem muita certeza do que está falando, né? Se não tem a opinião muito formada, como a gente pode expressar isso em espanhol? Olha lá. No puedo opinar sobre este tema. Ou não me atrevo a opinar sobre este tema. Então eu não posso opinar sobre esse tema ou não me atrevo a opinar sobre esse tema, ou seja, sobre esse assunto. Então a gente também tem expressões muito parecidas, ok? Então significa o quê? Este tema é demasiado complicado para mim. O assunto é demasiadamente complicado para mim, ok? É muito complicado para mim, por isso eu não quero falar sobre ele, né? Não posso falar com muita propriedade, então não posso falar sobre isso, ok? Vamos ver aqui, outro, não tenho opinião ou não tenho opinião formada sobre este tema. Né? Não tenho opinião sobre esse assunto ou não tenho opinião formada. Isso também nós usamos esse tipo de expressão muito próxima, né? Significa o quê? No lo he pensado mucho. Não pensei muito. No lo he pensado mucho. Por isso, não sei o que dizer. Por isso, não sei o que dizer. Ok? Letra F. La expresión punto de vista significa forma de ver as coisas desta maneira. Ou seja, a gente, no meu ponto de vista, a gente fala isso também em português, né? É a maneira que eu enxergo aquilo, né? A expressão ponto de vista significa forma de ver as coisas. É o que eu enxergo disso, né? Meu ponto de vista. Desta maneira. Desde mi punto de vista, o exemplo aí, desde mi punto de vista, ou seja, segundo mi forma de pensar e ver as coisas. Ou seja, desde o meu ponto de vista, significa segundo a minha forma de pensar e ver as coisas, ok? Tem pessoas que acham que apenas existe o ponto de vista dela sobre um determinado assunto, que não existe mais nenhum e que nenhum outro presta. São pessoas que não pretendem mudar quando aprenderem coisas novas. Lógico que a gente tem que estar sempre pronto para observar vários pontos de vista para mudar quando a gente acha que deve mudar, né? Uma língua também acontece a mesma coisa, né? Se você não tiver a mente aberta para aprender, você não muda aquilo que você achava certo e que de repente não está tão certo assim, ok? Então vamos lá. Para terminar a nossa aula de hoje. Olha aí. Oye, um exemplo aí. Desde tu ponto de vista, ¿qué es mejor? ¿Un colegio público ou um privado? Então eu posso fazer uma pergunta à pessoa, né? Olha, né?
Ouça, assim, ouvir é o verbo ouvir, tá? É uma expressão que a gente traduziria de maneira livre, assim, escuta, ouça, né? Talvez. Desde o teu ponto de vista, né? O que é melhor? Um colégio público ou um privado? Aí isso indica, segundo tua ideologia e experiência, qual é melhor? Ideologia aqui, não no sentido político da coisa, segundo as suas ideias, o que você pensa, né? A sua forma de encarar o mundo, né? Qual é o seu tipo de pensamento, as suas ideias sobre o assunto. Segundo ideologia e experiência, qual é melhor? Qual é melhor segundo a sua ideologia, as suas ideias e a sua experiência, ok? Então, pessoal, nossa aula vai ficar por aqui. Não se esqueçam de ir ao site, ver o material que está lá, responder ao exercício. Na última aula, eu fiz uma observação, se você ainda não fez o exercício sobre acentuação de monossílabos, preste atenção na hora que estiver fazendo o exercício lá. E espero vocês na nossa próxima aula.